Vamos terminar esta nossa apresentação com alguém que sempre esteve presente em Rua dos Vinhos, que vem dar sempre o seu apoio a esta gente que tem feito uma obra notável, como nós temos visto nestes últimos 4 mandatos. Eu chamava para este palco o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Boa noite, amigas e amigos. Eu queria, antes do mais, cumprimentar o vosso e nosso deputado Marco Pacheco, os presidentes de Câmara, futuros presidentes e de Junta de Freguesia aqui presentes, e sobretudo os arudenses, as arudenses e os arudenses. Não é a primeira vez que eu aqui venho num período de campanha eleitoral e fora do período de campanha eleitoral. E começo precisamente por aí. Como foi recordado, há 16 anos, eu era líder do PSD, e chegaram ao pé de mim e eu, naturalmente, fui a muitos conselhos, não pude ir a todos os conselhos do país. E disseram, vale a pena ir à Ruda. Vale a pena ir à Ruda. Eu gostava da Ruda, gostava de vinho da Ruda, gostava das gentes da Ruda, mas eu disse, está bem, muito bem, vamos lá. E tal é a equipa da Ruda. Disseram, uma equipa excepcional. Uma equipa excepcional, é uma equipa excepcional. É. Eu já conhecia, tinha ouvido falar, eu conhecia muito bem o Carlos Morense, não conhecia tão bem a equipa, e cheguei aqui, e eu percorri o país todo, fui aí a 100 e tal lançamentos de candidatura, mais de 200, não chegaram a 200, fiquei impressionadíssimo pela classe, pela categoria, pela preparação do candidato a Presidente da Câmara. Porque era do melhor que eu tinha ouvido em todo o país. Era do melhor que eu tinha ouvido em todo o país. Tinha ouvido do norte ao sul, nas ilhas, gente muito boa. Disse, mas isto é uma descoberta, isto é uma equipa que é uma descoberta, mas como é que é possível? Como é que é possível? Noutros municípios maiores não há disto. E entusiasmei, como se recordarão, os que estiveram cá, e comecei por dizer, bom, talvez chegue à vitória, depois disse, não, chegam com certeza à vitória. Só se as arudenses e os arudenses estiverem completamente miúpes, longe da realidade, a não virem o que está na frente dos olhos, é que deitam de fora esta hipótese. Qualquer outro município, muito maior, com mais meios, com maior responsabilidade, agarraria com as 2 mãos. Confesso, foi uma aposta que fiz. Fiz a aposta e depois avancei logo. Se ganharmos, eu volto cá para comemorarmos a vitória. Que não disse em muitos sítios. Não me lembro de ter dito mesmo mais nenhum. Bom, e voltei. Até março. Eu voltei em março de 58. E ganhou-se por um fio, como se dizia na altura, por mais do que um fio, mas ganhou-se. Ganhou o PSD, mas sobretudo ganhou a Ronda dos Vinhos. E hoje olha-se para trás, diz, mas que grande vitória que foi. Porque a vitória não foi naquele dia, foi naqueles anos. A vitória daquele dia valeu os anos até agora e, se Deus quiser, os anos para o futuro. E quando se olha para trás, recordem-se do que era a Ronda dos Vinhos naquela altura. Era um conceito pobre. Com recursos, mas pobre. Era um conceito vizinho de Lisboa, mas chegar de Lisboa à Ruda dos Vinhos era o cabo dos trabalhos. Era um conceito, teoricamente, na área oeste, numa posição estratégica, mas chegar ao resto da área era o cabo dos trabalhos. Era um conceito com riqueza, mas uma coisa é ter riqueza, outra coisa é potenciar a riqueza. Era um conceito a que faltavam equipamentos básicos. E era preciso começar pela base. Por construir os equipamentos. E aqui já foi recordado, as escolas. É básico. É por onde se começa. Na minha terra, que era a mais pobre de Portugal, Celurico de Basto, a primeira prioridade que eu tive foi as escolas e a biblioteca. Eu dou a minha biblioteca porque é fundamental. É por aí que se faz o crescimento, o salto das pessoas, a mudança das gerações, o futuro das terras. E o que foram estes 16 anos foi isso mesmo. Foi construído desde a base de tudo.
as vias de comunicação, os equipamentos sociais, tudo o que era básico, para depois dar o salto. Isto foi construído com visão, com estratégia, com categoria. E não é por acaso que o Presidente da Câmara da Arruda chega a Presidente da Associação de Municípios. É porque os outros municípios sentem que estão perante do melhor que há. E por isso deve ter a liderança. E quando isso acontece, a liderança não é de um homem só, é de uma terra, é de um concelho, é de uma população que lidera efetivamente em muitos aspectos a estratégia da área oeste. Em 16 anos. As pessoas que vivem não têm a noção, porque olham para a árvore, não veem a floresta. Quem está no dia a dia é como nós com a família, vamos crescer, os miúdos e tal, e não notamos a diferença. Quem vem de fora e diz, epá, como está alto, como cresceu. Aqui é a mesma coisa, é preciso vir de fora para ver a diferença. A diferença de chegar cá no tempo em que se chega, a diferença na qualidade de vida, e perceber porque é que as pessoas querem vir viver para cá. Porque escolhem o melhor. Escolhem o melhor. E porque é que tanta gente nova vem viver para cá? Porque escolheu o melhor. Ora bom, passados estes 16 anos, este encontro aqui, que é uma festa, é um encontro a pensar no futuro, mas que deve dar uma palavra ao passado. E essa palavra ao passado é uma equipa, mas tem um rosto especial. E esse rosto é o Carlos Gomes. Eu estava ali, sentado ao lado dele, e estavam a passar as imagens e o homem chorava, e chorava, e chorava, e chorava. E disse, você não vai falar a chorar, senão lembra o diabo. E não pode ser, acontece-nos. Eu há bocadinho à tarde fiz o elogio do Roberto Carneiro, do doutoramento honoris causa, e estava a ver que me comovi imenso para dele e tal, o que não é próprio dessas ocasiões. Pois ele estava comovidíssimo. E eu acho que a maior homenagem que os arrudenses podem prestar ao Carlos Lourenço é muito simples. É garantir que a sua obra continue. Querem homenageá-lo, gostam dele, estão gratos. Olha, há uma maneira de agradecer que não é só da boca para fora. É votarem no PST no próximo dia 29 de setembro. Essa é a maneira de agradecer. Uma maneira prática, concreta de agradecer. Se lhe perguntassem o que é que você queria que fizéssemos para agradecer, façam isto. Mas há uma segunda ideia que vos quero deixar. É que ele não parte. Ele está, ele fica. E nisso a Arruda dos Vinhos é um exemplo excepcional do que é a sucessão das responsabilidades municipais. Eu corro o país e infelizmente o que vejo, em regra, é o oposto disto. Quem sai com a ideia, eu sou o melhor depois de mim o dilúvio. Eu fui o máximo e agora quanto pior, melhor. E quem chega diz, eu quero romper com o passado, eu não tenho nada a ver com aquilo que aconteceu. Isto é muito português. É muito português, a todos os níveis, nas empresas, nas escolas, quer dizer, quem sai a dizer, eu fico bem no retrato, se de facto depois de mim isto correr muito mal. Porque entre eles dizem, tiver a faronidade, a bestial. Quem chega diz, não, o homem era tão bom, a senhora é tão boa, está com o melhor, é agora cortar com isto, arrancar de novo, fazer uma coisa a partir do zero. Bom, e aqui só revela a classe excepcional de quem está para sair e de quem está para entrar, a forma como isto se passou e se está a passar. É muita categoria. Isto é muita categoria. Isto é cultura. Isto é civilizado. É um motivo de orgulho para a Arruda dos Vinhos, esta categoria cívica. Porque não é habitual. Nos melhores centros. Dividem-se por coisas menores e fazem 4 listas, 5 listas por questões de pura ambição pessoal, de suscetibilidades, de amor. E eu estava a dizer, o Carlos não vai embora. O Carlos fica numa posição fundamental, que é Presidente da Assembleia Municipal. E eu sei o que isso é, porque fui Presidente da Assembleia Municipal em 2 concelhos, em Cascais e em Salarico de Basto. Eu sei o que é isso. É fundamental o papel do Presidente da Assembleia Municipal.
É fundamental porque não é só acompanhar o que faz a Câmara e o que se passa nas freguesias. É acompanhar a participação dos cidadãos, a sua voz. É formar equipa com a Câmara, mas formar equipa com a população. É estar atento àquilo que chega de anseios, de aspirações, de dúvidas, de angústias e chamar a atenção para quem está no Executivo. Muitas vezes esquece-se o papel fundamental dos Presidentes da Assembleia Municipal. E não há bons Presidentes de Câmara sem bons Presidentes da Assembleia Municipal ao seu lado. Portanto, o Carlos não parte, ele fica. E votar nele é votar no Lelo, e votar no Lelo é votar nele. São inseparáveis. Estes dois votos são inseparáveis. Porque para que a Câmara funcione bem, é preciso que a Assembleia funcione bem. Para que a Assembleia funcione bem, é preciso que a Câmara funcione bem. Só que a Ruda mudou. A Ruda mudou. E a Ruda mudou, e hoje o que é diferente. E é diferente, não tanto e apenas porque o país está em crise, mas porque a Ruda deu um salto qualitativo. Não foi só ter mais vereadores, não foi só ter mais população. O que é raro em Portugal, está tudo a ter menos população. Eu tenho ido a vários outros municípios e a história é ao contrário. Não uma história de sucesso, é uma história de preocupação. É uma história de crescimento. Não é de crescimento, aqui é de crescimento. Mas é também na qualidade. E como aqui foi dito, e muito bem, pela futura jovem vereadora, agora os anseios são outros. Imaginemos que não havia crise. Imaginemos que o mundo não estava em crise, infelizmente está. Até da América vem mais notícias. Até da China vem mais notícias. Não está a crescer tanto. Até do Brasil vem mais notícias. Deixou de crescer. Imaginem que a Europa também dava boas notícias, que também não é o caso. Imaginem que o país não estava em crise. O grande desafio da Ruda era, agora, o desafio de feitas as estruturas, criados os equipamentos, agora dar o salto da segunda parte da aposta na qualidade. E a aposta na qualidade, foi aqui dito, é mais atividade empresarial para criar mais riqueza e mais emprego. É melhores estruturas educativas ainda e culturais. É mais associativismo. É olhar para esses que vieram de fora e para aqueles que sempre cá estiveram e criar polos adicionais de atração para eles e para esta área enorme, que é uma área em que, como foi dito muito bem, a Ruda dos Vinhos está a fazer ponte entre a área oeste de Lisboa e a área metropolitana. A Ruda dos Vinhos está mesmo na fronteira. Se pensarem bem, tem muito de metropolitano e de urbano e tem muito de rural, área oeste. Tem uma mistura das duas. E é para essa mistura das duas que tem de criar novas atrações, novos polos, nomeadamente para as novas gerações. O que é que isto não vai chegar? Mas o país está em crise. E como está em crise, é preciso fazer isso e olhar para aqueles que estão a sofrer com a crise. E eu tenho dito, inclusive na televisão, que o grande problema nacional hoje é a divisão entre o país idoso e o país jovem. Nós em Portugal temos não um Portugal, mas dois Portugais. Há um Portugal idoso. Um Portugal que começa nos 55, já não é nos 65. Por causa do desemprego ou por causa de um certo desenraizamento. Portugal frustrado em muitos casos. Porque sonhou e chegou a começar a viver um determinado projeto e hoje tem a frustração da desilusão. Aproxima-se do final da vida, está mais próximo, mais 10, mais 15, mais 20, mais 25 anos, e sente que o país não corresponde àquilo que sonhou e começou a construir. E depois há um país jovem que chega e não percebe a herança que recebeu dos mais velhos. Não percebe. Às vezes até é injusto, porque generaliza, diz: que diabo deram-nos este país? Andaram estas décadas todas para chegarmos onde chegamos? E é isto que nós temos?
Não temos o emprego que quereríamos, não temos as saídas que quereríamos, não temos as perspectivas que quereríamos. Temos de emigrar, ou temos de circular aí. Não podemos fazer aquilo que gostaríamos de fazer e para que nos formamos. Temos de fazer uns pescados ou andar a fazer coisas laterais. E estes dois países têm discursos, têm visões, têm linguagens cada vez mais distantes. Um contacta com a realidade através da televisão generalista. O outro contacta com a realidade através da internet. Um sente-se cada vez mais isolado e esquecido. O outro tem um ritmo de anseios de vida, um frenesim de viver, que não considera satisfeito. E pelo meio há uma geração intermédia, entre os 40 e os 55, que tenta evitar o deslaçar do país. Que tenta fazer a ligação entre estas duas realidades. Esse é um desafio dos autarcas no futuro mandato. Este futuro mandato vai ter duas partes. Uma parte ainda em crise e uma parte já na saída da crise. Os primeiros 2 anos ainda em crise e depois os outros 2 anos já no começo da saída da crise. Os primeiros 2 anos, quando ainda se trata de definir as prioridades, arrancar para um novo quadro comunitário de apoio. Os 2 anos seguintes, para começar a ter investimento e obra e ver resultados. Nos primeiros 2 anos, a ação social é muito importante. Porque há gente mais idosa que precisa de apoio. Porque há famílias que precisam de apoio. Porque há crianças que precisam de apoio. Porque há jovens que precisam de apoio. Há desempregados que precisam de apoio. E é nesses anos que a autarquia tem que fazer aquilo que o Estado distante não vai fazer. Acha que está a fazer, diz que está a fazer, mas não faz. Porque a verdadeira política, eu digo-lhes isso, fui autarca durante anos e anos e anos, numa autarquia como Cascais, noutra como Lisboa e noutra que era mais pobre de Portugal. Essa política é a verdadeira política. É mais fácil governar papéis do que governar pessoas. Está lá longe nos gabinetes a governar papéis, é facílimo. É facílimo. Só não é facílimo se as pessoas forem imbecis e começarem a dizer coisas, ou ter precipitações, ou dar tiros nos pés e tal. Aí é mais difícil. Agora, a política de sair de casa e ter a pessoa à espera a dizer, olha, aquilo não está a correr bem, lá na minha casa, lá no meu sítio, lá na minha aldeia, lá na minha vila, não está a correr bem. E depois vai para casa às tantas da noite e telefona e diz, desculpa, não há assessores nem adjuntos, como há nos governos centrais, que atendem e que despacham as pessoas. Não. Um Presidente da Câmara como Presidente de Junta está 24 horas por dia em serviço, mobilizado. Essa é a política das pessoas. Porque há um problema na misericórdia. Porque há um problema naquele clube ou naquela coletividade. Porque há um problema de água. Porque há um problema numa via de comunicação. Porque há um problema numa escola. Uma escola que surgiu e tem que ser resolvida imediatamente. Essa é a política difícil, mas essa é a política gratificante. Eu ando nisto há muito tempo e já estive nas duas. Aquela de que tenho saudades é dessa política. E precisamente ao fazer esta viragem a que assistimos hoje, que este momento é simbólico, ainda bem que eu estou cá novamente, como estive da primeira vez, simbolicamente a assistir a esta passagem de testemunho. Que é uma passagem em que o Carlos passa o testemunho ficando ao lado. Em que o Lélio, que estava ao lado, recebe o testemunho do Carlos que continua ao lado. Nesta passagem de testemunho, a Ruda o que espera, em algumas coisas é o que esperava há 16 anos, outra coisa são coisas diferentes. E porquê é que eu acho, eu confesso-vos uma coisa, confesso-vos quando vinha para cá, vinha a pensar o que penso sempre nestes momentos. Eu tenho a deformação depois de como faço análise todas as semanas e tal, penso muito nestas coisas e nas pessoas e nas situações e tal, e vinha a pensar, o Lélio tem de facto, é o único que tem condições para suceder ao Carlos. Sabe exatamente tudo o que foi pensado durante os últimos 16 anos. Mas na hora da verdade, como é que será? Como é que será? Hoje à noite? Não vou pensar. Às vezes as condições são aparentemente as ideais e depois há qualquer coisa que não corre bem. E correu bem. Correu bem por isto. Eu até brincava com ele há bocado ao jantar, não é apenas por ele ser uma força da natureza em termos de resistência física.
Quer dizer, nem a pneumonia conseguiu liquidar esta força da natureza. Quer dizer, não há ninguém com uma pneumonia há 15 dias que estivesse aqui, nesta noite, como era a vontade do mundo e tal e tal. Isso é um trunfo. É um trunfo. Que não é só um trunfo físico, é uma trunfo de força de vontade. Mas depois eu ouvi o Léo falar. E disse, isto é espantoso, deve ser do ar, da água, da ruta dos vinhos, não sei, ou então é desta área, do vinho, isso do vinho é certamente, isso do vinho é uma maravilha, e tem vindo a melhorar, confesso. Há 16 anos era pior do que é hoje. Era mais variado, porventura, havia tudo, mas agora tem um grau de sofisticação, não vos digo, não é? Também algum dele está mais caro do que estava, mas enfim, é vida. Mas isto para vos dizer o seguinte, que eu ouvi o Lélio a falar. Fiquei muito impressionado. Como tinha ficado há 16 anos com o carro. E fiquei impressionado porquê? Porque não é só aquela coisa óbvia que a equipa que ganha não se muda. Qualquer treinador de futebol sabe isso. Pois está uma equipa a funcionar bem, a fazer obra, e se há quem continue essa obra com a experiência da equipa, para que é que se vai experimentar uma equipa completamente diferente? Um treinador completamente diferente, com uma equipa completamente diferente, no que é essencial. Renova-se a equipa, mas continua o seu caminho. Renova-se a equipa, mas continua o seu caminho. É assim a forma inteligente. É o equilíbrio entre continuar e mudar. Mas ao ouvir o Lélio eu percebi que não só ele entendia os novos desafios da Ruta dos Vinhos, como tinha uma experiência brutal. Brutal. E qualquer candidato vindo de outro sítio, de outra área, para este cargo, precisava de 6 meses a 1 ano até perceber aquilo que se passava, o que se passou nos últimos 16 anos, e aquilo que se passa na Câmara, e o que se passa na gestão deste município. E que, portanto, é um trunfo essencial. Não é só ter estado ali a ouvir o Carlos e a ajudar com o Carlos e a dar opinião ao Carlos e estarem ali naquela complementaridade. É conhecer de olhos fechados todos os dossiês, todos os problemas, todas as questões. E, portanto, quando arranca já de mais de metade do caminho. Não vai começar a partir do zero. Não vai descobrir o que se passou. Não vai ter de andar a descortinar quais são os dossiês e quais são os problemas. E eu, à vontade com que ele falou, eu fiquei impressionante, porque esta dupla deve ter funcionado muito bem. Mas deve ter funcionado muito bem. Porque os problemas de que o Carlos me falou ao longo destes 16 anos, ao que eu tive conhecimento e tal, o Lélio falava com a mesma desenvoltura e o mesmo à vontade. Disse, são estilos diferentes. São estilos diferentes, não há duas pessoas iguais. Mas um e outro são forças da natureza. E esta complementaridade, esta sucessão natural, e o poder aproveitar o que foi feito no passado, e o conhecimento do passado, para arrancar para o futuro, isto é uma coisa que não se pode deitar fora. Sobretudo num tempo de crise. Vamos imaginar que não havia crise. É um risco monumental. Deitar fora a experiência de 16 anos para começar tudo de novo e estar a andar à procura e perder-se 1 ou 2 anos. Agora, perder esse tempo num tempo de crise era suicida. Era suicida. Porque é no tempo de crise que é preciso ter os dados na mão para poder intervir rapidamente sobre aquilo que está para ser resolvido. A ADCA, pois é, mas os tempos são diferentes, é preciso mudar. Mas aí é que está o talento. Vai-se buscar gente nova para completar a experiência do passado. Não é exatamente a mesma equipa. Há uma continuidade e depois vai-se buscar gente nova. E a gente nova vem de fora e diz aquilo que quem está de fora pode dizer. Porque esteve de fora. Vem com novas ideias. Eu vejo isso como professor todos os anos. Tem novas gerações. E os meus alunos vêm com ideias novas ou com novas formas de tratar velhas ideias. Isso é bom para mim. É essencial para mim. Pois também será essencial para a Câmara da Ruta dos Vinhos. Será essencial essa complementaridade. A experiência do passado. O estar flanqueado ali pelo Carlos, que está ali ao lado, a todo momento,
mas tem gente nova. E ter gente nova, homens e mulheres. E aqui confesso-vos que até disso, a Ruda dos Vinhos é muito civilizado. É muito civilizado. Porque eu acho que o futuro é o papel crescente das mulheres, nomeadamente na política e na administração. Não é só por serem a maioria do eleitorado ou a maioria da população. É porque têm uma sensibilidade diferente da nossa, homens. Nós temos as grandes ideias, a grande estratégia, uma visão abstrata da vida. As mulheres, de uma maneira geral, têm uma visão muito mais concreta, muito mais próxima da vivência social, do problema específico. Tem essa intuição. Não é que não haja homens que não têm essa intuição, e não haja mulheres com uma capacidade de visão geral. Eu tinha uma colega que tinha essa visão, como se viu na vida, ali uma beleza. Era uma mulher, eu às vezes, para a irritar, ela não gostava nada disso, dizia, pensava como um homem. Ela dizia misógino, lá estás como machista e tal e tal. Mas esse complemento é fundamental para tratar, para lidar com questões na área social, na área cultural, na área educativa. Eminentes problemas são cada vez mais importantes quando se fala na prioridade das pessoas. Em suma, 16 anos depois, eu vou daqui, confesso-vos, pregar para outras freguesias e dar o vosso exemplo. E dar o vosso exemplo. Pela forma civilizada como se está a viver esta transição. Pela categoria dos protagonistas. Pela solução equilibrada que foi encontrada. Até nisto, há um presidente de junta que prova excepcionalmente bem a luta dos vinhos. Por que não ir a vereador? Por que não ter a capacidade de pôr esse serviço, essa sua capacidade ao serviço de todo o município? Sendo certo que sem desprimor para todas as demais freguesias, estamos aqui para uma freguesia que é essencial, que é crucial, com um polo que arrasta, que é fundamental para o arranque do município. Em suma, encurtando razões, porque eu não quero que amanhã estejam todos com pneumonias, bom, encurtando razões, aquilo que vos digo é o seguinte: eu acho que está na cara que o Lélio vai ganhar, e está na cara que no dia 8 de março do ano que vem eu estou cá para jantar para comemorar a vitória. É um compromisso que está assumido. Já vi que é um sábado, e portanto cá virei no dia 8 de março para celebrarmos a vitória, mas eu digo sobretudo isto: eu acho que a minha terra sobrevive, basta, é a melhor terra, ou não fosse a minha. Gosto muito das outras terras onde tenho muita da minha atividade, nomeadamente em Lisboa, no ensino, e agora como presidente de uma fundação, sobretudo terras alentejanas, que eu não conhecia tão bem. E portanto daí uma certa conversão ao mundo do agrário e rural. Passo boa parte do meu tempo a pensar em plantar sobreiros, que já não vou ver crescer, ou pelo menos dar cortiça e a vender cortiça. Hoje passei boa parte do meu dia a vender cortiça. Nunca pensei vir a fazer isso na vida, mas tem jeito. De facto, quando me cansar de ser comentador, a menos que me impinjam outra ideia perigosa que está nas mentes de alguns, dedico-me à venda de cortiça. Bom, mas uma coisa é certa: nunca tinha pensado viver em Arruda dos Vinhos, nunca. Mas tenho alguma pena que a fundação que dirijo não tenha aqui de facto nada em Arruda dos Vinhos. Ora, que grande pena! Que grande pena! Pena! Não sei se faz muito sentido estar agora a meter-me no vinho. Nós temos realmente caminhado para a silvicultura, não propriamente tanto para a agricultura. Agora, que apetece vir viver para a Arruda dos Vinhos, apetece. Apetece. Eu não asseguro que seja eu, mas tenho de alguém da minha família e dos meus amigos passar a convencê-los, por amor de Deus, vão viver para a Arruda dos Vinhos. Porque não é a qualidade apenas dos autarcas, é a qualidade das pessoas e a qualidade da terra. De facto conseguem ser ainda mais civilizados do que o resto da área oeste e bem mais cultos do que a área metropolitana de Lisboa. E felicitos por isso. Viva a Arruda dos Vinhos!
Espere um bocadinho que lá vou eu levar mais um livro para falar amanhã com o Judito. Não é? É depois da manhã. Ora, temos aqui as linhas de Torres Vedras, vai ser domingo apresentado. Mais a Esmeralda, estava aí o autor, há bocadinho. E depois, para eu ir animado e viver animado na minha vida, um vinhinho da Roda dos Vinhos. Muito obrigado a todos pela vossa presença.